Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Sigmail, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostaria de comentar sobre um padrão que observo na sociedade que chamo de pais adornadores. Nesse padrão, os pais abrem mão de parte de seus ganhos para proporcionar ao filho bens de consumo de luxo, como carros caros, roupas de marca e outros itens, a fim de ajudá-lo a ostentar uma vida fake e chamar a atenção do sexo oposto. Assim como pássaros enfeitam seus ninhos para atrair as fêmeas, esses pais enfeitam o ninho do filho para que ele possa conquistar um bom parceiro para casar. Esses pais geralmente pertencem à classe média e trabalham arduamente, mas mesmo assim se esforçam para proporcionar ao filho um estilo de vida que muitas vezes não condiz com suas reais condições financeiras. No entanto, esse idealismo em relação ao bem-estar do filho pode se tornar uma armadilha, pois o parceiro pode acabar arruinando a vida do filho. Um adendo é o relato do meu vizinho. Os pais pagaram o conserto do carro, pois a pessoa que colidiu evadiu-se do local e não foi identificada. E Sigmail, muito obrigado por mais uma doação e mais um excelente assunto de vídeo aqui ao canal, né? Tá sempre ajudando aí o conteúdo, muito grato mesmo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem apoiar o conteúdo aqui do canal, fazer uma doação para que esse conteúdo continue gratuito para todos os homens, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Mas se vocês não quiserem nem puderem, podem tranquilamente aí apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, dando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando e, é claro, deixando um comentário aqui embaixo. E vamos a esse assunto do vídeo de hoje, né, que casa muito bem com o estudo geracional que eu venho fazendo no canal aí há umas 2 semanas, né, que eu fiz vídeos sobre como os boomers destruíram os relacionamentos, a questão da misogamia nos relacionamentos da geração Y e Z e tal. E o que o Sigmail aponta aqui é esse comportamento que ele denominou de pais adornadores, né? Que são pais que investem pesado no futuro dos filhos, muitas vezes até de uma forma que não condiz com a realidade financeira deles, né? Isso é um comportamento padrão da espécie humana, porque isso faz parte daquela teoria do gênio egoísta do Richard Dawkins, né? Inclusive vou recomendar essa leitura aí a vocês, o gênio egoísta do escritor Richard Dawkins. E ele diz que o gênio egoísta ele quer se reproduzir, né? O gênio egoísta é justamente esse comportamento que nós temos de querer reproduzir o nosso ego, sabe? Fazer essa coisa de reprodução intelectual, reprodução emocional, que eu já falei a vocês, né? A reprodução intelectual é você querer ficar debatendo com as pessoas e reproduzir a sua ideologia, o seu pensamento de mundo. É meio que eu tento fazer aqui no meu canal, né? Não estou isento disso, eu estou fazendo até uma autocrítica. Isso você percebe muito no Twitter, né? Tem muita gente que acha que tem alguma relevância social, ou todo mundo quer ter algum tipo de relevância social e levantar alguma pauta e tal. Isso é da natureza humana, né? Mas como eu já falei a vocês, não é porque é da natureza humana que é algo que a gente tem que deixar rolar livre, leve e solto. Tem que ser criticável também. A reprodução emocional é essa de você querer ficar passando para as pessoas as emoções que você está sentindo, né? Isso é egoísta também, porque parte daquele pressuposto de que as pessoas vão sentir o mesmo que você está sentindo ao você mostrar a motivação dessa sua emoção para essa pessoa, como um filme, uma música, para uma pessoa que você gosta, que você acha importante na sua vida, né? Como aquele caso de muitos caras que estão namorando e vão apresentar o filme preferido deles para a namorada. E aí, pô, aquele filme mexe com as emoções dele, ele adora e tal. E aí, quando ele vai ver no meio do filme, a namorada tá mexendo no celular, ou tá dormindo e tal, ou fica levantando para ir fazer alguma coisa, não tá tão interessada quanto ele no filme, né? E aí depois o cara vai perguntar para ela o que é que ela achou, ela vai dizer que não entendeu nada. Pô, já passei por isso e é um pouco revoltante, eu não vou mentir. É no mínimo desapontador, né? Mas aí eu percebi que isso tudo é tentativa de reprodução do gênio egoísta, cara. É porque eu quero que as minhas emoções dominem o mundo, ou pelo menos eu queria, né? Eu queria que as minhas ideologias dominassem o mundo. Eu tento controlar isso um pouco hoje, mesmo aqui no meu canal. Eu não quero necessariamente ser reconhecido macrosocialmente pelo que eu faço. Basta, assim, os poucos que me ouvem e que me entendem, que consigam tirar alguma coisa disso aqui, né? E saiam um pouquinho melhor que seja de cada vídeo.
Mas no fim das contas, como diz o Kodama, tudo é egoísmo, né? No fim das contas, nós não conseguimos nos relacionar com algo além de nós mesmos e nossas próprias experiências. É meio que impossível a gente fazer alguma coisa desinteressadamente, né? Porque tudo parte do nosso sistema de recompensas interno. Se você vai, por exemplo, fazer uma caridade a um morador de rua, você não está fazendo isso necessariamente pelo morador de rua. É porque dentro do seu sistema nervoso existem neurotransmissores e hormônios suficientes para você se recompensar por aquela atitude. Se não houverem os bioquímicos necessários dentro de você para você tomar essa atitude, você simplesmente não faz a caridade, tá? Só que como eu disse a vocês, né, para o morador de rua ou para quem está recebendo essa caridade, não importa se você está fazendo isso para ganhar like na rede social e tudo mais. Ele já ganhou o que ele precisava ali, né? Ele já ganhou a caridade, então meio que a motivação não importa muito. E daí entra aquele conceito cristão de amar o próximo como a si mesmo, entendeu? Não importa se você está fazendo isso só para se sentir melhor, para ganhar like e projetar a sua imagem social como uma pessoa caridosa e generosa, dane-se. Não importa, ame a si mesmo, mas tente se recompensar internamente fazendo bem ao próximo. E o pior é que nós realmente, como seres humanos, temos um gatilho de prazer, né? Um sistema de recompensas ao fazer bem a pessoas que nós gostamos, né? Como, por exemplo, eu falei o caso aí do namorado que quer mostrar o seu filme preferido para a namorada. Ele sabe que aquilo faz bem a ele, é um filme que mudou a sua vida e que ele gosta bastante, ele quer que ela sinta a mesma coisa, entendeu? Então você vê que ele está só se amando ali, ele está egoístamente fazendo aquilo. Porém, ele está espalhando bem, só que tem que tomar cuidado com aquela coisa, né? Nem toda boa intenção é realmente uma boa ação, né? Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Mas enfim, eu estou explicando isso para mostrar que o gene egoísta ele quer se reproduzir, isso de uma forma biológica também, né? A reprodução biológica, quando os pais fazem, eles veem no filho uma pequena cópia de si. Então, meio que inconscientemente, eles sabem que o sucesso reprodutivo do seu filho vai ser o seu sucesso reprodutivo por tabela, né? Porque aquele indivíduo está literalmente carregando o seu gene. Logo, se aquele indivíduo conseguir se reproduzir, um sucesso reprodutivo do pai também. Então eu vejo isso muito comumente na geração X e na geração Boomer, né? São, obviamente, gerações que tiveram mais acesso a heranças, que tiveram mais acesso a acúmulo de capital e vêm realmente de uma cultura nascimentista, como eu expliquei nos meus vídeos. Geração Boomer e geração X tem basicamente o mesmo comportamento sociocultural, tá? Como eu disse, os Boomers se reproduziram muito, né? Quem não tem uma vovozinha Boomer aí que teve, sei lá, 12, 15 filhos. Geração X também se reproduziu bastante. A geração Y e geração Z que tá ferrando a taxa de natalidade aí. E os Boomers e X se reproduziram não só biologicamente, como também socioculturalmente. A gente tem ainda esse imaginário Boomer na nossa sociedade que domina realmente a nossa cultura justamente por isso, porque os Boomers se reproduziram muito, e não só biologicamente, culturalmente também, sociopoliticamente também, né? Até emocionalmente. Então eu vejo esse comportamento que o Sigmail mostrou aí de pais adornadores, né, querendo reproduzir o seu gene egoísta, mas em Boomers e geração X. E realmente eles são mais cuidadosos com suas crias. É só você ver o comportamento de vó, né? Toda avó hoje é Boomer ou geração X, cara. Tem as vós geração Y, não vou falar sobre elas mais à frente. Mas você vê vó geração X, para quem aí é geração Z ou geração Y, com certeza vai ter vó geração X. E você sabe muito bem que quando você vai na casa da sua avó, você sai de lá gordo, irmão, porque ela quer te enfiar comida por tudo quanto é buraco. E essa é a forma dela de cuidar, né? Porque a geração X, principalmente aqui no Brasil, também passou por uma era de bastante escassez, como vocês sabem. Aqui no Brasil, na época deles, tinha bastante excedente de trabalho, então a arranjar trabalho não era difícil, tipo, tinha gente que realmente ia bater na tua porta pedindo para você trabalhar para ele por um salário justo. Conseguir terreno e acumular bens também não era tão difícil assim, né? Conseguir imóveis, automóveis e tal, não era impossível como é hoje. É claro que demandava trabalho, é claro que demandava, né, muitos anos aí de disciplina e tal, por isso que a geração X era mais econômica que a geração Y e Z, tem muito Boomer e geração X aí que ainda estão nos cargos, que trabalharam uma vida inteira, né? Conseguiram construir empresa e estão ainda no topo dessas empresas. Geração X e Boomer, cara, eles não largam o osso, tá? Eles continuam trabalhando assim até seus 60, 70 anos. Tipo, o cara tá aposentado e tá trabalhando. E aí muitas vezes não deixam o cargo para as gerações posteriores, né? E continuam ali meio que criando concorrência e lotação nesses empregos em muitos dos casos, sendo que eles nem precisam.
Quem precisa mais agora são os jovens que ainda estão construindo riqueza, porque eles já têm o patrimônio deles, já têm a aposentadoria e tal, mas como é que vai fazer, né? Vai expulsar esses caras dos empregos deles para dar para gerações mais jovens? Pois é. Então aqui no Brasil, os Geração X passaram por uma inflação descontrolada, onde assim, o preço das coisas de manhã estava e de tarde estava o dobro. Eles passaram por uma época onde o Brasil estava se construindo, então tinha bastante excedente de trabalho, tinha bastante oportunidade, mas ainda assim tinha bastante pobreza. Então a gente não cansa de ouvir, né? Como por exemplo o Silvio Santos, que é um belo de um boomer. Ou aquele seu tio, aquele seu pai, que é a geração X, que diz assim: eu construí o que eu construí porque eu vim do meu estado, do Ceará, do Nordeste para São Paulo com, sei lá, R$3 no bolso, tá ligado? Ou a sua avó que diz que casou com seu avô na pobreza e depois que eles conseguiram comprar uma terrinha e fazer alguma coisa, depois comprar um carro e tal. Quem não cansa de ouvir essa história, né? Então eles passaram por escassez, mas eles conseguiram construir alguma coisa, eles dão muito valor a isso. E óbvio, o que eles querem é que seus filhos não passem por essa realidade, né? Que eles não tenham que passar por escassez. Então eles ficam empurrando para os seus filhos, muitas vezes, geração Y e Z, que eles têm que investir logo cedo em alguma coisa, sabe? Ir para a faculdade, porque na época deles era sinônimo de sucesso, eles viam muitos dos seus amigos ou conhecidos, né, ou filhos de amigos e tal, que iam para a faculdade e assim, sacrificavam 5 anos da vida deles, que para a geração X e Boomer não é grande coisa, porque eles já estão muito acostumados com esse tipo de disciplina, né? E eles não se acostumaram muito bem com o ritmo muito mais acelerado do mundo de hoje, onde 5 anos é muito determinante para a sua vida e que a faculdade ela já foi completamente saturada, quase todos os cursos. Então a gente vê que a geração X e Boomer são as que têm mais dificuldade de se modernizar, porque o mundo deles era muito mais analógico e era muito menos mutável, né? As coisas meio que corriam numa rotina e eles se acostumam mais com rotina, né? Já a geração Y e a geração Z nasceram num mundo mais moderno, com mudanças praticamente a cada dia, com menos rotina e tal, então é por isso que eles são menos disciplinados, eles são até mais inseguros, querem fortes emoções a todo momento, têm uma certa dificuldade de se identificar, né? Foi quando surgiu os hipsters, lembra dos hipsters na geração Y? Isso morreu mais. Na geração Z era coisa mais emo, mais gótico, sei lá, e aí vai surgindo identitarianismo toda hora, não sabe como se identifica, né? Tem meio que essas crises realmente existenciais de identidade, porque é bombardeio de novidade a todo momento, toda hora um grupo novo, toda hora uma ideologia nova, e eles ficam confusos. Então veja que os boomers e geração X, eles ainda tinham aquele interesse de cuidar da sua prole. Porém, foi nessa época, foi nessa geração que começou a ser importado dos países desenvolvidos a liberação sexual, a intromissão do Estado nos relacionamentos, as leis de divórcio, a vara de família, que, como eu já falei a vocês, foram políticas que acabaram expulsando os pais de dentro de casa, porque agora o pai perdia a autoridade dos filhos e da família para o Estado, agora ele poderia tomar um divórcio sem culpa aí por qualquer motivo, simplesmente, sei lá, porque a esposa já não estava mais satisfeita com ele, ou porque ela estava infeliz, ou porque ela encontrou um cara mais interessante do que ele, mais jovem, ou seja lá o que for, por qualquer motivo, banal ou não, ela poderia simplesmente meter um divórcio nele e ele perder 50% dos bens, até mais, né? Porque ele ia ter que pagar advogado, ia perder tempo, ia faltar ao trabalho, poderia ser demitido. Ia perder também a guarda dos filhos. Então, há muito tem que se culpar de fato essas políticas aí. E também com a liberação sexual, agora os casamentos eles não eram mais arranjados. Não eram os pais que selecionavam os maridos para suas filhas, né? Então acabava-se que as escolhas acabam sendo muito inconsequentes, as escolhas de homens. E aí se escolhia muito aquele homem que a gente sabe muito bem, né? É irresponsável, é meio malandrinho, que acaba não assumindo a moça. Aquela época ali era muito antiquado usar contraceptivo, né? A fertilidade das mulheres era maior, a gente sabe muito bem, né? Isso aí é estatístico, isso aí é científico, todo mundo sabe disso. É só você ver as suas vós aí, quantos filhos elas tiveram. Então aí já sabe, né, mano? Escolheu o macho errado, engravidou, irmão, o cara mete o pé. Ainda mais com a intromissão do Estado, tornando cada vez pior para os homens assumir realmente uma família. É cada vez mais perigoso, cada vez menos recompensador.
Então, é claro, hoje vai se culpar a irresponsabilidade de todos os homens, né? Vai dizer assim, não, todos os homens são essencialmente maus, todos os homens eles são irresponsáveis por natureza, todos eles vão abandonar a parceira no primeiro sinal de inconveniência. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque os homens que são selecionados mesmo para fazer a obrigação natural que leva à reprodução, se é que vocês me entendem, são os piores homens, tá? O Miqueinha, o menino bom, ele não tá molhando biscoito. E isso já há décadas que acontece, principalmente depois da liberação sexual. Então, aquilo estava começando naquela época. Os divórcios no Brasil, eles realmente começaram a atingir níveis estratosféricos justamente na geração X. A geração Y e Z são as que menos se relacionam. São as que menos fazem sexo também. São as que estão se reproduzindo menos. A taxa de natalidade no Brasil está abaixo de 2,1 filhos por mulher, que é o suficiente para manter a população existindo já desde 2010, se não me engano, né? Tipo, a gente está atualmente em média de 1,8. Então, sim, tem muito casal divorciado aí na geração X, né? Mas eles ainda cuidam muito bem dos filhos. Ainda é uma guarda compartilhada ou semi-compartilhada. Eles ainda são preocupados com os seus filhos e tal. São eles, inclusive, que causam bastante estresse na vida dos seus filhos, como essa coisa de ficar botando a criança logo para fazer um inglês assim com 7, 8 anos de idade, e aí depois tem que ir para a banca, e depois tem que ir para o judô, e aí depois, tipo, eles ficam enchendo a agenda da criança e meio que ela fica um pouco estressada e tal. Eles são bastante investidores, né, na sua prole, na sua ascendência genética de fato. E se a gente for observar a geração X para a geração Y, a taxa de natalidade caiu pra caramba, tá? A gente observa aí uma raridade, uma coisa que não acontecia na geração Boomer, que é filho único, a começar a acontecer na geração X. Tem muita geração X que tem filho único. Geração Boomer é raríssimo ter filho único, cara. Se tem filho único é por algum problema de infertilidade ali numa das partes do casal. Mas geração X tem bastante filho único e a gente sabe, né? É natural, o filho único ele vai ser mais bem tratado e vai ser mais bem provido, até porque é uma boca só para alimentar, então é mais fácil sustentar. Então você pode ver, filho único de geração X, irmão, como muitos amigos meus são, nossa senhora, cresce feito um bebê, assim, berço de ouro. É tudo para ele. Se for menina, então, né? Se for mulher, nesse caso, nossa, aí o tratamento é ainda melhor. E aí vem esse fenômeno dos pais ornamentadores, né? Você vê realmente que eles investem pesadamente no futuro dos filhos. E muitas vezes isso nem necessariamente descamba num futuro brilhante para o filho. Muitas vezes o filho nem tem esse sucesso todo, né? Simplesmente por quê? Por conta do fenômeno da dissolução de patrimônio, da dissolução de investimento através das gerações. Veja como os boomers, eles passaram suas heranças para a geração X, e a geração X, ela diluiu bastante essa herança. E aí a geração X passou para Y e sumiu, tá? Acabou. O pouco que os geração X não gastaram, não diluíram e passaram para a geração Y já era, irmão. A geração Z não tem acesso a nada. A geração Y tá ferrada também, tá? Tem alguns poucos aí que conseguiram herdar alguma coisa, mas o fato é que os boomers, eles estão agora chegando ao fim da sua expectativa de vida. E os X, eles estão aí nos seus 40, 50 anos, né? 60 no máximo. Então quase nenhum geração X tem pai vivo, mas geração Y ainda tem. Então não existe herança de pai vivo, né? Como diz o Renato Almoedo. Exceto se for na vara de família com a partilha de bens, né? Mas aí a gente sabe que essa herança vai para a mãe e não para o filho. Então vocês vejam aí por que isso acontece. Os boomers, eles passaram por um ambiente ainda mais árduo que o geração X, construíram bastante coisa e passaram a herança para a geração X. Os geração X, eles também viveram num ambiente bastante árduo, o Brasil ainda estava se mecanizando ali, tinha ainda bastante oportunidade, né? Você vê, por exemplo, o exemplo do Silvio Santos. Ele começou como camelô, né? Aí foi apresentador lá na década de 50 e tal, e comprou a TVS em 1975 ali para construir o SBT e tal. Então ele veio do nada e trampou pra caramba, construiu o que construiu e tá aí até hoje firme e forte trabalhando. Na verdade eu nem sei se ele trabalha mais, porque ele tá bem velho, né? Mas até pouquíssimo tempo ele fazia apresentação e tal, e pra você ver, os boomers de geração X, eles trabalham até o último momento da vida. Já os geração Y e Z, eles já estão mais pensando em, tipo, viver de renda, viver de IF, se aposentar com 35 ou 40 anos, tipo, é o meu sonho também.
Então, isso até pauta bastante o comportamento das gerações Y e Z, né? Como seus pais, geração X ou Boomer, passam a tratá-los. Realmente, a geração Y e Z são as gerações mais mimadas, de fato, e também mais liberadas. E isso acaba gerando uma certa inconsequência, uma busca por prazeres imediatos, né? Fortes emoções e tal. Porque a gente bem sabe, é a criação que determina 90 a 95% de como vai ser a vida adulta de uma criança ou adolescente. Então, da forma com o que as gerações foram criadas, vai fazendo a gente entender o comportamento das pessoas no mundo de hoje, né? A gente, por exemplo, observa também os filhos da geração Y e geração Z. É claro que a geração Z é uma das últimas, né? Já tem a geração Alpha aí de 2011 para cá. E a geração Z ela é de 95 a 2010, então ainda tem adolescentes, né, na geração Z, que não impede de ter filho, muitos estão tendo filhos, principalmente aqui no Brasil, mas tem gerações Z que já estão com 20, 23, 24 anos e já estão tendo filhos, né? Geração Y também, alguns já têm filhos, outros não, como eu disse, a taxa de natalidade neles está bem baixa, mas o índice de mãe-solteirismo neles está muito alto, né? E a gente percebe que filhos da geração Y e da geração Z, ou seja, a geração Alpha, são criados pela geração X. Olha só que irônico. Porque na geração Y e Z surgiu muito essa cultura de avó cuida, né? Deixa com a avó e tal. Quantos casos a gente vê assim, né? De filhos de Y e Z, ou seja, os alfas sendo cuidados por avós da geração X. Justamente porque a Y e a Z foi mais inconsequente, novamente, né? Mais busca por prazer imediato, mais fortes emoções ali, uma coisa que até tecnicamente foi uma certa responsabilidade, até certo ponto, é claro, da geração X, né? Porque eles são filhos da geração X. Então você vê que isso vai se perpetuar, porque não está acontecendo, acima de tudo, estímulos e recompensas, né? No ambiente para a mudança do comportamento das pessoas acontecer. Como também isso comprova o meu ponto de que a geração X e a Boomer foram uma das que mais se reproduziram, porque culturalmente são muito parecidas e porque os seus filhos Y e Z acabam cedendo os próprios filhos para serem cuidados pela geração X, e aí a educação está sendo exatamente a mesma. E, claro, os Y e Z não criaram nada de novo, né? Eles pegaram basicamente o que os geração X e Boomers criaram, e aí junto com aquela liberdade, vamos pôr assim, né, de expressão sexual e tal, eles puseram ali um existencialismo em cima disso. Essa coisa de pautas identitárias, essa coisa de clubismo político, né, pequenos grupos urbanos, enfim, e várias outras coisas que só a tecnologia e as redes sociais puderam criar de fato. E aí até mesmo por uma falta de conteúdo, porque convenhamos, a geração Y e a geração Z tem uma falta muito grande de conteúdo, eles acabam tentando compensar isso se definindo a partir dessas pautas existencialistas e identitárias, entendeu? É realmente uma falta de personalidade, de caráter mesmo, ao meu ver. Isso é um sintoma geracional. Então o que é que vai acontecer? A geração X ela vai ficar aí por mais uns 20, 30 anos, mas a geração Alpha vai começar a ter seus filhos e a geração Y é que vai começar a ser avó. Aí o sintoma do deixa a vovó cuidar, deixa a vovó ter a guarda dos meus filhos, porque a geração X criou os Y e Z com essa mentalidade, meio que a cópia da Xerox, né? Então o conteúdo foi ficando cada vez mais ralo, vamos pôr assim. E aí, quando a Y, que é a cópia da cópia da cópia, tiver que criar os filhos dos alfa, aí, meu irmão, aí eu vou pagar para ver. Então é assim que eu explico bastante esse fenômeno que o Sigmeio mostrou aqui dos pais ornamentadores. Então, senhores, a vocês que acompanharam aqui até o final, muito obrigado pela participação, desejo a vocês sabedoria e consciência sempre, agradecer ao Sigmeio por toda a doação e apoio que ele mostra ao canal, realmente ajuda muito. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja e até mais.